Fala pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui para mais uma aula sobre industrialização e o nosso tema de hoje é a terceira revolução industrial, também conhecido como revolução técnico-científica e informacional, que começou ali no período pós-Segunda Guerra, na segunda metade do século XX. Nessa aula, nós também vamos falar sobre o sistema de produção conhecido como toyotismo. Vamos falar da terceirização e do que seria a indústria 4.0, né? Ou seja, a quarta revolução industrial, segundo alguns estudiosos. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a nossa aula, né? Vamos entender um pouquinho o contexto dessa terceira revolução industrial. Bom, como eu já disse para vocês, teve início aí no período pós-Segunda Guerra, né? Teve como principal característica o avanço da informática, né? A informática, a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, que foi muito forte durante o período da Guerra Fria. Tudo isso propiciou o surgimento da terceira revolução industrial, né? Essa corrida propiciou o surgimento do microchip, por exemplo, né? Que passou a armazenar muitos dados, passou a ter aí uma grande quantidade de inovação, de processamento, e isso acabou facilitando, né, o início da terceira revolução industrial. E nós vamos observar algumas transformações que aconteceram durante esse período, que foram muitas, né? Como a robotização, a automação industrial, né? Foi interessante, aumentou a produtividade, tornou tudo muito mais eficiente, mas como aspecto negativo, também trouxe o desemprego estrutural, que é a troca da mão de obra humana pela máquina, que é um caminho sem retorno, né? A própria química fina, hoje nós temos uma quantidade absurda de produtos que não se tinha antigamente. Remédios, medicamentos, produtos químicos que podemos usar nos nossos dias a dia, né? Tinta para cabelo, protetor solar, materiais como polímeros, fibras sintéticas que não tinham antes e hoje é cada vez mais comum. A nanotecnologia, que apesar de estar no início, né, nós ainda estamos na terceira revolução industrial, mas permitiu a construção de muitos materiais que antes eram impensados. Então, muitos produtos tecnológicos foram surgindo através da estrutura dos átomos, né? As telecomunicações, hoje todo mundo se comunica através da internet, através dos celulares, todo mundo utiliza computadores, ou seja, teve uma evolução muito grande de um meio, né, de transporte conhecido como infovia. Foi uma evolução da telemática. Começou com a televisão, com os rádios, e hoje foi se espalhando de uma maneira geral, né? A biotecnologia, o melhoramento genético das plantas, dos animais, aumentou a produtividade. Hoje os OGMs, né, os organismos geneticamente modificados, também conhecidos como transgênicos, é cada vez mais comum no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Gente, a ampliação e o desenvolvimento dos meios de transportes. Os meios de transporte ficaram mais eficientes, mais rápidos, mais seguros. Surgiram aí os trem-balas, os aviões a jatos, navios com capacidade astronômica. Capacidade de navio aí que consegue levar 30 mil containers com 80 toneladas cada container. É uma coisa gigante. Ou seja, aumentou muito a eficiência dos meios de transportes, né? Surgiram muitas novas fontes de energia eólica, solar, maremotriz, nuclear, biomassa, biocombustíveis e assim por diante, né? Essas novas formas de energia fez surgir também novos meios de transporte, né? Carros elétricos, por exemplo. Hoje até as residências estão mais autônomas, muita gente já tem energia solar na sua casa, né? Até para economizar, na verdade. Pessoal, o toyotismo foi o principal meio, né, de produção dessa terceira revolução industrial. Ele surgiu
Na verdade, o início do toyotismo foi na década de 1960, mas ele passou a ser praticado com muita eficiência a partir da década de 1970. Né? É fácil a gente entender o surgimento do toyotismo. São vários motivos. Primeiro, o Japão estava se recuperando de um período de guerra em que ele foi derrotado. Né? E o Fordismo ele tinha uma rigidez muito grande. O Fordismo ele exigia muitos gastos por parte do Estado, que elevava muito a inflação. Aí você alia isso às crises do petróleo, tanto a crise de 73 quanto a crise de 79. Na verdade, você alia aí os vários movimentos que surgiram, principalmente nos Estados Unidos, né? Movimentos sociais, movimento ecológico, movimento hippie, movimentos aí que foram até estimulados por conta da guerra do Vietnã e fez com que muitas pessoas deixassem de consumir produtos industrializados. Na verdade, o próprio Japão tinha muitas limitações, a gente vai ver agora para poder entender um pouco essas limitações, né? O Japão ele teve que se adaptar, porque ele precisava de consumo, evidentemente, ele precisava de lucro, ele precisava de crescimento, porém, ele tinha um espaço físico muito pequeno, ele tinha limitações que eram naturais. Espaço muito pequeno, muitas ilhas, muitos vulcões ativos, muitos terremotos, entendeu? E era complicado, porque não dava para manter o mesmo ritmo de consumo que os Estados Unidos, por exemplo, não é verdade? E foi por isso que esse camarada que vocês estão vendo aí na foto, Teishi Ono, vice-presidente da Toyota e engenheiro de produção, ele passou a desenvolver uma produção baseado, evidentemente, numa escala pequena, com muita flexibilidade e também adaptabilidade. E é nisso que se caracteriza o toyotismo. Coloquei aqui algumas características da produção do toyotismo. Gente, bens heterogêneos. No Fordismo, tudo era igual, o mesmo modelo. No toyotismo, não. Passou a ter vários modelos diferentes, também conhecido como serviço à la carte. A intenção era atender o máximo de clientes possível. A automação, surge aí a robotização, entendeu? Surge aí uma modernização da produção. O estoque mínimo, o just in time, evitar muito produto em estoque, fabricar só o necessário e com grande qualidade. A ideia era que o cliente ficasse satisfeito, que o produto não estragasse rápido. Aliás, a Toyota ela é conhecida por ter produtos de boa qualidade, não é verdade? Uma deseconomia de aglomeração, ou seja, levar as indústrias, a produção, para aquele local mais próximo da matéria-prima, né? Mais próxima do mercado consumidor, tudo para baratear os custos. Depois nós chamamos isso de desconcentração industrial. A terceirização que foi instituída junto com o processo do toyotismo. Por que uma indústria tem que fazer tudo? Ela passa a terceirizar serviços para otimizar a produção. Agora, pessoal, vamos analisar um pouquinho. Vamos analisar um pouquinho as características do trabalhador dentro desse sistema do toyotismo. O trabalhador ele precisa ser extremamente qualificado, especializado, flexível e ter capacidade de exercer várias funções ao mesmo tempo. Perde-se então o poder dos sindicatos, porque reduz os postos de trabalho e, consequentemente, tem menos pessoas no trabalho oficial, no trabalho funcional. A hierarquia se torna flexível. Todos os trabalhadores, da tia do cafezinho até o gerente, podem opinar, podem contribuir para uma melhoria produtiva. E aquele que hoje é auxiliar de serviços gerais, é faxineiro, ele pode ser gerente amanhã. E aquele que é gerente, ele pode passar para uma outra função. Isso é muito comum no toyotismo. A jornada de trabalho se torna bastante flexível. Muitas pessoas levam serviço para casa. Às vezes chegam em horas alternativas, às vezes trabalham durante a madrugada, às vezes só na parte da tarde, enfim. Porém, pessoal, como o serviço é multifuncional, as horas de trabalho, as jornadas de trabalho passam a ser cada vez maiores. Na verdade, passa a ter muita hora extra nos trabalhos, né?
Pessoal, vamos falar um pouquinho da terceirização da economia. Esse é o grande problema do mundo de hoje, né? Essa terceirização, apesar de parecer muito boa, mas é uma ideologia que ela entra junto com a questão do neoliberalismo. Ela foi apoiada pela crise do Fordismo e, por incrível que pareça, é uma oposição ao ideal liberal, à ideologia do liberalismo. Ela se baseia, por exemplo, na redução dos custos de produção, principalmente no custo da mão de obra. Quanto menos pessoas trabalhando, melhor para a indústria, melhor para a empresa. Por que isso? Porque maximiza o lucro. A intenção da empresa, a intenção do empresário é lucrar, é ganhar. Ele não está se importando se vai melhorar a economia, ele não está se importando se tem alguém que é pai de família que vai ficar desempregado. Muito pelo contrário, entendeu? A intenção é maximizar os lucros, mesmo que para isso precisa reduzir os postos de trabalho. Até porque, se ele melhora a tecnologia, obviamente os postos de trabalho vão ficar cada vez menores. A precarização do operariado, pessoal, fica cada vez mais precário a vida do operário. Aumenta a mão de obra excedente, é aquela ideia do emprego, do subemprego e até mesmo do desemprego. É o surgimento de um outro tipo de economia, que é o emprego informal. Na verdade, é aquele camarada que vai trabalhar de camelô, né? A ideia do Uber talvez seja a maneira mais fácil da gente entender essa questão da precarização. Né? Em Cuiabá mesmo, recentemente, né? Estive lá, eu percebi a quantidade absurda de pessoas que estão trabalhando de Uber Eats, de Uber de moto, fazendo entrega. Isso é o que, pessoal? Empregos não formais, né? Que foi, obviamente, né? Por conta da terceirização e da robotização. Pessoal, as indústrias, elas eram quem mais gerava emprego. Hoje é o comércio, hoje é o setor de serviço. Quase 70% das pessoas no mundo que estão no mercado de trabalho, né, estão no setor terciário da economia, ou comércio ou serviço. E para piorar a situação, nos países mais pobres, nos países que têm menos investimento em qualificação profissional, menos investimento em educação, é verdade? Nesses países específicos, os empregos não formais, os empregos como camelô, como vendedor na feira, entendeu? São cada vez mais comuns, ampliando a desigualdade social. Já ouviram falar em tecnopolos, pessoal? Pois é, são grandes centros tecnológicos onde se reúnem várias atividades de pesquisa e desenvolvimento. O Vale do Silício, que é a imagem que vocês estão vendo aí, né, é talvez o principal tecnopolo. Aqui no Brasil nós também temos vários, né, o eixo Rio-São Paulo, o eixo São Paulo-Campinas. Nós temos alguns tecnopolos, não tão fortes, evidentemente, quanto o Vale do Silício, mas nós temos alguns tecnopolos. A Índia tem se caracterizado muito por ter tecnopolos. É interessante que esses centros de pesquisas, eles agregam muitos fatores que atraem indústrias. Esses tecnopolos, eles podem ser públicos e podem ser privados. Quanto mais pobre o país, quanto maior dificuldade econômica ele tem, mais empresas públicas estão voltadas para os tecnopolos, para o desenvolvimento de pesquisa. Um outro problema bastante grave é a fuga de cérebros, que é um fenômeno que está associado, obviamente, aos tecnopolos, né? Gente, a fuga de cérebros, na verdade, é um processo migratório. Ou seja, nos países mais pobres, se forma mão de obra especializada e bastante capacitada. Gente, existem pessoas inteligentes e esforçadas em qualquer lugar do mundo. Na imagem aqui eu estou ilustrando o Brasil. Há muitas pessoas que evoluem, que fazem mestrado, doutorado, se tornam cientistas altamente eficientes, mas não consegue ser valorizado aqui no país pela sua capacidade profissional. Entendeu? O cara recebe uma oferta de emprego para ir trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Você acha que ele vai ficar aqui? Ele não vai, ele vai embora. É por isso que hoje nos Estados Unidos, na região do Vale do Silício, ou na região do Manufacturing Belt, entendeu? Tem muito chinês, tem muito coreano, tem muito indiano, tem muito brasileiro. É por isso que 8 em cada 10 pessoas, isso aí eu li num artigo na internet, né? Nem sei se o dado é verdadeiro, mas faz sentido, a essência.
é verdadeira, né? 8 em cada 10 cientistas com pós-doutorado no Brasil procuram ampliar suas pesquisas e procuram emprego fora do Brasil, ou no mercado europeu ou no mercado americano. E a esse processo, pessoal, nós chamamos de fuga de cérebros, ok? Pessoal, vocês já ouviram falar na indústria 4.0? Pois é, a indústria 4.0, na verdade, é uma interação cada vez mais constante do ser humano, da pessoa, do homem, com a tecnologia. Para muitas pessoas, principalmente estudiosos da área, né, eles gostam de falar que esse é o início da quarta revolução industrial. E está presente em várias áreas diferentes, né? Como, por exemplo, a área de estudos. Vocês agora estão me assistindo por um meio de comunicação bem bacana, né? Com essa pandemia que teve, boa parte das aulas eram virtuais. Isso faz parte da indústria 4.0. Hoje tudo é feito, pessoal, baseado na conectividade, baseado na inteligência artificial. E pessoas estão com medo de ser rastreado. Gente, pelo amor de Deus, o Facebook e o Google já fazem isso, né? Hoje você consegue salvar boa parte dos seus arquivos na nuvem. Hoje você tem aí a internet que mostra para vocês quase tudo. Eu fiz 2 faculdades sem pesquisar na internet, só pesquisando em biblioteca. Hoje você abre o Google, tem quase tudo que você precisa, que você procura. Quase todos os dados, né? Ou seja, nós estamos hoje em novos tempos. Esses tempos são mais rápidos, né? São mais rentáveis, tem mais oportunidade de emprego e é muito mais independente. Mas, pessoal, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque boa parte da população mundial não consegue usufruir, né, de meios básicos de existência, né, de subsistência, como saúde, alimentação, saneamento básico. Eu só estou falando de quase a metade da população mundial. O ser humano fica aí discutindo os meios de comunicação, fica aí discutindo aí o futuro do planeta, não é verdade? Fica aí discutindo novas formas de explorar Marte, a Lua, o fundo dos oceanos, a evolução dos satélites tem cada vez uma relevância maior, e isso é muito interessante, né? Mas, por outro lado, pessoal, poxa, e o ser humano, como é que fica, né? Mas as grandes indústrias pelo mundo ainda estão pensando em evoluir cada vez mais, né? E é por isso que é tão importante a gente analisar com olhos bastante críticos essa revolução que nós estamos passando, esse futuro da industrialização e da tecnologia. Bom, pessoal, é isso aí. Com essa aula nós terminamos, né, todo esse nosso conteúdo sobre industrialização mundial. Nós vamos ter mais um vídeo agora resolvendo exercícios do Enem e de vestibulares em que esse tema foi cobrado, tá bom? Então nós vamos ter uma quinta parte, que é a correção de atividades. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido. Essas aulas elas são muito curtas, obviamente, são bem simples, são aulas de revisão. E qualquer dúvida vocês podem estar deixando nos comentários, tá bom? Eu agradeço se vocês puderem curtir o vídeo, compartilhar, né? Tem todo um trabalho para poder preparar os slides, para poder preparar essa explicação, editar os vídeos. Então, eu agradeço muito se você puder curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Valeu, gente. Fica com Deus e até a próxima.